Glória a Deus. Abramos as nossas Bíblias, liguemos ela, teclemos nela. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1. Está escrito assim. Assim está escrito. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas, umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Vou contar 1, 2, 3, vamos todos juntos declarar: não tem vinho. 1, 2, 3, não tem vinho. Continuo eu agora. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações de judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes, cada uma delas cabia aproximadamente 100 litros. Disse-lhe Jesus: enchei d'água estas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água, feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo, e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Pai, eu profetizo e creio que é noite do Senhor manifestar a glória do Senhor neste lugar. Pai Todo-Poderoso, no nome de Jesus de Nazaré, que eu seja um pleno canal seu, porque de mim mesmo não tenho nada para dar, mas que possa ser um canal seu, no nome de Jesus. Fala conosco, Pai, pois somos carentes de ouvir a sua voz. Fala com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja pode se sentar? Pode sentar, irmãos, irmãs, amigos ou amigas que estão aqui. Boa noite a todos. A paz do Senhor. Amém. Não é de se estranhar a cada um de nós, porque afinal nós vivemos num planeta chamado Terra, e as coisas não vão bem para esse planeta Terra, e as coisas não vão também tão bem para tudo que tem acontecido. Nós estamos vivendo dias de desgastes. Quem é que não tem se sentido desgastada em dias como hoje? Cansadas por alguma situação que gostaríamos que estivesse diferente, mudada. E aqui eu não falo nem aquele assunto da pessoa dizer: se eu pudesse eu voltava lá atrás e tomaria uma decisão. Isso você não pode fazer. Mas o que pode acontecer, e é isso que nós vamos ver durante a exposição da palavra nesse momento, o fato é que nós vivemos dias que muitos estão cansados, muitos estão sendo afetados por tudo que tem acontecido. É impressionante, e aqui não nos cabe julgar a ninguém que toma essa decisão, mas é impressionante o que nós temos visto no mundo,
o número de suicídios no mundo. Ele é alarmante, alarmante. Dinamarca é um dos países que mais tem suicídio, proporcionalmente. Japão, por exemplo, a competição é tão intensa na vida do japonês, na vida da criança japonesa, do adolescente japonês, do jovem e da jovem japonesa, que eles nascem num ambiente de competição extrema, aonde a família espera daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem, de que ele alcance 100% de tudo aquilo que ele pode almejar. Mas a realidade é que nós sabemos que se existem 100 vagas para alguém ser primeiro, apenas 100 chegarão em primeiro. E isso leva a muitas pessoas ali naquele ambiente a tomarem uma decisão. Inclusive existe um lugar, tipo uma floresta, um lugar que as pessoas sabem quando querem tirar a sua vida e vão para ali para cometerem suicídio. E existem muitos fatores que levam uma pessoa ao suicídio. Muitos. Mas será que não chegou na vida desses ou destas a falta de viver? Será que não faltou a esperança? Será que não faltou a alegria? O tema dessa mensagem é: será que Jesus ainda hoje ouve, não tem mais vinho? O vinho era o símbolo da alegria, é um símbolo da alegria. Uma festa de casamento dessa, alguém pode pensar, mas pastor, como que este homem pode ter pensado em fazer uma festa de casamento e acabar o vinho, que naquela época era extremamente importante dentro da cultura judaica? Mas o casamento, de acordo com os estudiosos, demorava 7 dias. E os convidados, eles iam e vinham e iam. Então, durante 7 dias, convidados vinham e convidados iam, e possivelmente Jesus chegou, por exemplo, faltando 3 dias para esse casamento, essas bodas, esse casamento chegar ao final. E era extremamente importante naquele ambiente o vinho. O vinho simbolizava a alegria. Mas o que pode ser o vinho hoje? A falta de alegria? A falta da perspectiva de viver, usufruindo as benesses que a vida em Jesus pode dar? As bênçãos, a alegria, a certeza de que o amanhã pode ser melhor, de que o hoje pode começar a ser bem melhor do que tem sido. Isso não importa o quanto de tempo de fé você tenha, meu irmão, minha irmã, ou meu amigo ou minha amiga que está aqui. Não importa quanto tempo você tem de fé, se 15, 20, 10, 30, 40 anos de fé. Deus pode, Jesus pode, o Espírito Santo pode transformar. Mas o fato é que nós vivemos tempos conturbados. E muitas pessoas têm sido afetadas pelo que acontece no mundo. Vamos ver isso? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Vou ler ali. Quem é que de nós já nos temos experimentado isso? Isso aqui foi escrito mais ou menos no ano 66 depois de Cristo, mais ou menos, 60 depois de Cristo. E é lógico que só Deus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, na linha do tempo, na onisciência de Deus, na onipresença de Deus e na onipotência de Deus, Ele enxerga Adão sendo criado, Ele enxerga Jesus na cruz ressuscitado, e Ele enxerga você, eu, nós, aqui, na Avenida Elísio Cordeiro de Siqueira, aqui nesse ambiente. Mas veja, se nós não estamos vivendo isso. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias, não há de se duvidar de que nós temos visto
é que a existência do ser humano na Terra está nos seus últimos dias. E eu costumo usar, isso é um pensamento meu, existe o carbono 13, carbono 14, existe tudo isso aí. E é fato que a Terra tem milhões de anos, é fato que dinossauros existiram, não tem como negar, existiram. Mas a existência do homem, 6.000 anos. E eu sempre faço essa aplicação, porque Pedro fala que um dia para Deus é como 1.000 anos, e 1.000 anos para Deus é como um dia. E nos últimos dias, 4.000 anos antes de Cristo, 2.000 anos, 6 dias, 7º ano milênio. Então, mas você precisa saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Não está difícil o tempo de hoje? Como tudo é mais difícil, trabalhoso. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, e ingratos, ímpios, sem afeição natural. O que nós temos visto? Não é isso? Falta de afeição natural, não tem dó de si nem do próximo. Porque crimes cruéis têm sido cometidos, violência barata, por causa disso aqui, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si. Quantas pessoas estão sem domínio de si? Cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Mas o problema é quando isso nos afeta internamente. Internamente. Deus sempre tem poder de fazer naquilo que já achamos que não pode fazer mais. Vou repetir. Deus sempre tem poder de fazer naquilo que achamos que Ele não tem mais. O fato é que essa realidade lida agora, queiramos ou não, pode ou nos afeta. Mas há pessoas hoje que vivem em ambientes bons, livres dessa influência, mas interiormente já não tem mais alegria, já não tem mais ânimo, já não tem mais fé, já não tem mais perspectiva de um amanhã. Pode tirar, mais perspectiva de um amanhã. Não tem mais vinho. O vinho, nesse contexto aqui, de hoje, representa o que não tem mais em você. Você que um dia foi tão animado, você que um dia era cheio de perspectiva, você que um dia achava que a sua vida era melhor, mas hoje você está passando momentos adversos, e o inimigo, as circunstâncias estão roubando a sua perspectiva de vitória na sua história. Não tem mais vinho. Jesus está ouvindo de você, não tem mais vinho. Existe uma determinada enfermidade que chama psoríase. A psoríase são manifestações na pele, no couro cabeludo, ou seja, o que for lá, são manifestações alérgicas, como feridas, como manchas. E não existe um fator clínico, tipo assim, um órgão tal não vai bem e está gerando essa enfermidade. Não. Esta é uma das enfermidades geradas por estresse em alto nível. A alma está gritando, melhor não, o corpo está gritando. E aí ele se manifesta através dessa enfermidade. Não tem mais vinho. Será que nós estamos aqui numa festa? Estamos aqui numa festa para Jesus, amém ou não? Sim ou não? Mas no meio daquela festa, uma frase foi falada: não tem mais vinho. Não tem mais vinho no casamento, não tem mais vinho na sua vida pessoal, não tem mais vinho na perspectiva de vida, não tem mais vinho, o vinho acabou. O que não tem mais? A mãe sabia do que Jesus era capaz.
Existe, a gente respeita, mas não aceita. Deus não tem mãe. Deus é eterno. Ele é Deus por si só. Deus não tem mãe. Jesus tinha mãe quando ele estava encarnado. Na carne ele tinha mãe, mas encarnado como Deus não tinha mãe, só tinha pai. Então essa expressão mãe de Deus é um erro. Mas como você se sente? Como você tem se sentido? Irmã, irmão, não tem mais sono? Não tem mais vinho. Talvez o que está faltando em você, você está desesperançado. Jesus é o bom vinho. Jesus é aquele aonde ele chega, e é muito interessante. Nós podemos viver no mundo como foi descrito aqui, mas nós podemos viver nesse mundo. Você, minha irmã, meu irmão. Não é a longevidade que vai tirar a esperança. Não é a longevidade que vai tirar o ânimo. Não é a longevidade que deve tirar a alegria. Uma tia minha, tia Zazila, já faleceu. Ela era uma mulher de Deus, na Igreja Batista da cidade de Aé Carvalho. Aquela mulher era professora da escola bíblica dominical. Ela era como a copastora da igreja, ela era como a auxiliar pastoral, ela era pregadora da palavra, e ela com seus 90 anos, eu estive com ela ali há poucos dias antes dela partir, e ela estava lúcida, mas os seus rins já não funcionavam mais, ela não podia tomar muita água, ela não podia, estava num fato complicador, mas ela estava lúcida. E ela, com seus 90 anos, eu já era pastor, e ela sabia disso. Ela começou a compartilhar comigo, ela era bem pequenininha. Imagina, minha mãe tem 1,50, ela era menor ainda, pequenininha. E ela estava deitadinha ali, eu e minha mãe fomos visitá-la, e ela começou a falar para mim, sabe? Você sabia que Satanás está me cirandando? Com 90 anos, num leito de enfermidade. Ela falou, você sabia que Satanás está me cirandando aqui? Sabe o que ele está falando para mim? E agora? Fala que seu Deus é bom, e agora? E ela pegou e falou assim, sabe, ô pastor, quando ele vem me cirandar, sabe o que eu falo para ele? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, e Satanás vai embora. Então se você é uma pessoa, nós temos visto muitas pessoas, que o vinho está faltando, a fé está faltando, a expectativa de vitória está faltando, porque você passou por um percalço, começou uma empresa e ela não deu certo, começou um projeto e você parou, e você está dizendo, não tem mais vinho. Como você se sente? E da mesma forma, irmãos, isso é o Espírito Santo. Eu vejo aqui, um lugar com paredes brancas e uma cruz vermelha. É o hospital. Jesus é o médico desse hospital. E ele está aqui hoje. Jesus, ele sara por dentro e sara por fora. Ele sara por dentro e ele sara por fora. Olha, eu quero arriscar que uma das maiores enfermidades que o ser humano tem tido, tem muitas enfermidades. Estava compartilhando com uma das coisas que eu mais faço é funeral e visita em hospital. Eu tive 2 funerais em 15 dias, um paradoxo. O funeral, onde eu só vi gente desesperada, chorando,
Sabe aqueles homens marmanjos, sabe, malaco mesmo? Aqueles grandão ali, chorando, desesperado. E eu tive uma sexta-feira que eu fiquei impressionado de ver o que eu vi lá. Um neto, fez uma neta que estava na Inglaterra, mandou um textão, e um neto que estava presente ali, de um senhor, de como aquele homem foi marcante. Marcante pelo quê? Pela sua fé. Sabe por quê? Porque o vinho não faltou na vida dele. Existe uma expressão que eu entendo, humanamente falando, mas teologicamente ela não está correta, e eu explico. Muitas pessoas dizem, o melhor de Deus está por vir. Queridos, nós só podemos falar essa expressão humanizando ela. Eu entendo, você está esperando o melhor em uma determinada situação, só que você tem Jesus. Se você tem Jesus, o melhor de Deus já veio. Agora, o melhor de Deus pode fazer o melhor aonde não está bom na sua vida. Isso é o vinho bom. Repito, o melhor de Deus que já veio pode fazer o melhor na sua história, aonde o vinho acabou. Os estatísticos gostam de usar gráficos. Gráfico de pizza, gráfico de torre, acho que é esse o nome, não sei. Mas o gráfico de pizza, os psicólogos usam muito isso, psiquiatras também, mas psicólogos mais. O gráfico de pizza, um desenho, e dividido ali em 8, 10 partes. E aqui eu quero dizer que cada parte dessa pizza pode simbolizar uma área da sua vida. Seu casamento vai bem. Seu casamento vai bem. Mas talvez a sua fé, o vinho acabou. Talvez a sua família vai bem. Mas a alegria acabou. Talvez o Espírito Santo esteja mostrando para você aonde o vinho acabou. Eu estou passando por uma experiência. Nossa, gente. Deus sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Não há nada que nós vivamos que Ele não saiba. Você pede. E Ele é infalível. Jesus, quando diz, pede que você recebe. Mas às vezes a gente não ouve a voz dEle. E quando nós conseguimos ouvir a voz dEle, Ele nos surpreende de uma forma tão tremenda. E as pessoas ouviram Jesus ali naquele lugar. Fazei tudo que Ele mandar. Querido, eu arrisco a dizer, antes de falar o que eu arrisco a dizer, o melhor que já veio pode fazer o melhor aonde o vinho acabou. Ele é Jesus. Ele é Jesus, meu irmão, minha irmã. Você sabe, uma das coisas que precisa, e é assim que o nome de Jesus vai ser glorificado, é por um milagre? Sim. Mas é pelo exercício da fé que o nome de Jesus vai ser glorificado através da sua história, através da sua vida. Como você se sente, e agora eu vou usar uma expressão com todo respeito, mas talvez seja uma expressão que o Espírito Santo nos deu, que possa estar identificando alguém que esteja ou está aqui. Você se sente como uma laranja chupada, muitas vezes? Desgastado? Cansado e cansada? Sabe, o primeiro vinho da festa pode representar tudo que você já fez e experimentou um dia e que hoje você não tem mais. Você se esforçou, você investiu. Olha, uma das coisas que eu tenho visto no tempo de fé, como as pessoas
desistem. E eu falo aqui no aspecto fé. Quantas pessoas eu já vi servindo? E chamo o pastor para dizer, pastor. E outra, hein? A gente observa que a pessoa tem o dom, a gente observa que a pessoa tem dom, a pessoa sabe fazer, mas a pessoa resolve dizer, pastor, eu vou tirar meu time de campo. E olha, não é profecia que eu vou falar, hein? E eu arrisco a dizer, nunca é uma decisão sábia, nunca. Você quer ser feliz? Viva o centro da vontade de Deus. Costumo dizer ali para as irmãos que me ajudam ali na Melhorar Santana de Parnaíba, quando há uma tentação delas ou deles disserem para mim, pastor, estou pensando em largar porque os problemas estão grandes. Aí eu falo para elas, eu quero dar uma notícia para você. Você pode se afastar do serviço da obra de Deus, mas tem uma coisa que não vai se afastar, os perrengues da vida. Então, se vai passar perrengue da vida, passa com o melhor de todos, Jesus! Dá uma bela salva de palmas a Jesus. Talvez você está dizendo que o vinho acabou porque você está numa obra que você investe e não vê resultado ainda. Mas aqui tem uma lição. Jesus, irmãos, a frase que eu ia dizer agora há pouco, eu digo agora. Eu arrisco a dizer que se isto não acontecesse, o milagre não aconteceria. Não porque Jesus não pode, mas todas as vezes que Jesus manifestou um milagre, ele manifestou o poder dele. Por exemplo, o homem da mão mirrada. Jesus estava num círculo e Jesus pediu para que ele fosse ali ao meio e ele curou a mão daquele homem. O cego de Jericó. Jesus, tenha misericórdia de mim. Trouxeram aquele cego e Jesus olhou para ele e ele foi curado. Muitos milagres. Jesus apenas falou, se tu podes, eu quero. Se tu podes, eu também quero, seja curado. Mas há outros exemplos. O milagre de Lázaro, morto há 4 dias. Jesus podia fazer o milagre e fez como fez? Ele podia, só que ele falou uma coisa, tirai a pedra. Jesus podia transformar essa água em vinho, como fez? Podia, mas há uma coisa aqui. Irmãos, nós muitas vezes não queremos fazer a nossa parte. Quantos de nós não paramos no meio do caminho, num plano, num projeto, e às vezes as pessoas param na fé. Quanto como pastor eu ouvi, eu não oro mais não, pastor. Faz 15 anos que eu oro, faz 20 anos que eu oro, e daí? A mãe do pastor G orou 40 anos, não foi, pastor G? Pelo pai dele. 40! E você quer parar? Hebreus 13:8, por favor. Hebreus 13:8. Sabe? O mesmo Jesus que estava ali naquela festa, o mesmo. Sem tirar nem pôr, sem pôr nem tirar. O mesmo, imutável, o mesmo. Vamos declarar juntos? Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje? Vamos declarar juntos? Vou contar 1, 2, 3, vamos declarar juntos. 1, 2, 3. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas, o que aconteceu aqui? Maria falou, fazei tudo o que ele vos disser. Jesus está olhando para as talhas.
Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para a purificação. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. Encher as talhas de pedra é a minha e a sua parte. Eu tenho vergonha, eu estou pensando que eu acho que não é assim, eu estou aqui porque alguém me trouxe, Não, você não trouxe, você não veio aqui porque alguém lhe trouxe. Você veio aqui porque Jesus te trouxe. E eu e você, eu preciso fazer a minha parte na história que Deus tem para mim. Você precisa fazer a sua parte na história que Ele tem para você. Encher as talhas de água. Encher as talhas de água. A vida com Deus, a vida com Jesus, a vida com o Espírito Santo é uma via de 2 mãos. Não sei quem ministrou aqui, não sei se foi domingo passado, retrasado, que foi falado, Mateus 5,48. Eu sempre achava esse versículo, é um versículo forte, Mateus 5,48. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial que estás nos céus. Queridos, se eu e você queremos experimentar o que essa palavra fala, a gente precisa encher as talhas de água. A gente precisa encher as talhas de água. Jesus socorreu aquele dono de festa. Na cultura judaica, um vinho acabar era uma vergonha, era um fiasco. Quem de nós talvez não está passando constrangimento porque o vinho acabou? Quem de nós não está passando vergonha porque o vinho acabou? E o que eu estou passando, o que eu estou para tirar, o que eu estou passando, o que eu estou vivendo, está causando um constrangimento para mim, porque o vinho acabou. Mas quem estava nessa festa que está hoje aqui? Será que às vezes nós não nos sentimos assim? Nossas expectativas muitas vezes estão altas. Vou chamar o grupo de louvor, por favor. Nossas expectativas, elas estão altas sobre algo, sobre nós, mas o vinho acaba. Vergonha, frustração. Quem de nós já não pôs as nossas forças em muitas coisas, mas hoje estamos desgastados, acabados. O vinho acabou. Eclesiastes 7:8, por favor. Esse versículo é um dos versículos que mexe muito comigo. A primeira parte eu quero destacar. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A paciência é melhor do que a arrogância. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Talvez você esteja dizendo, mas eu vivi momentos tão bons. A minha fé era tanta, eu tinha tanta alegria, mas é melhor o fim das coisas do que o começo delas. O melhor de Deus que já veio, tem o poder de transformar o que não está bem, no melhor, no bom vinho. E lhes disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Quantos de nós não estamos nos sentindo inferior? Porque o vinho acabou. Mas há pessoas que o vinho nem chegou. Nós vivemos num país chamado cristão, pseudo-cristão, aonde temos o Natal para celebrar Jesus, aonde temos a semana chamada Santa para celebrar Jesus, a morte e ressurreição, aonde temos feriados que lembram de Jesus, e muitos celebram, mas não tem o Jesus do feriado dentro de si. Jesus é o bom vinho, que transforma a falta de perspectiva da vida. A vida com Jesus, ela pode ser contínua, nós continuamos vivendo os mesmos problemas que todo mundo vive.
Mas qual a diferença? É que com Jesus vem fé, com Jesus vem alegria, com Jesus vem vitória, com Jesus vem ânimo, com Jesus vem cura, com Jesus vem saúde, com Jesus vem as bênçãos do Pai eterno. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Tu, porém, guardaste bom vinho até agora. Deus tem o melhor, porque Ele é o melhor que pode fazer melhor aonde as coisas não vão bem. Jesus está aqui, como estava naquela festa. Ele quer salvar, Ele quer transformar, Ele quer restaurar, Ele quer renovar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, comece a orar. E você que ouviu, você irmão, irmã, estamos num ambiente familiar, família de Deus. Mas talvez você esteja aqui, não sei, se você tem entrado nesse lugar, já entrou algumas vezes. Você um dia experimentou o bom vinho, mas ele acabou porque você se afastou dos caminhos do Senhor. Mas hoje você está aqui porque você está enchendo a sua talha da água, que é a palavra. E Jesus quer tocar em você, Jesus quer entrar na sua vida para transformar a água em vinho. Você que se afastou, mas talvez você não entende bem o que é isso. Você está me chamando para congregar nessa igreja? Não. Eu estou chamando você para uma realidade, que independentemente de credo, crença ou religião, você tem um propósito da parte de Deus, de que Ele enviou seu único filho para morrer naquela cruz, para salvar você. Pastor, e o que eu preciso fazer? Eu preciso recebê-lo como Senhor e Salvador. Enquanto a igreja ora, antes da gente ir para o próximo passo, enquanto a igreja ore por alguém que talvez precise de Jesus. Ela precisa. Independentemente da forma que age e pensa, o fato é que precisa de Jesus. Alguém pode estar dizendo, eu vou deixar para depois, eu acho que eu não preciso. Então eu quero dizer para você, se você acha que você precisa mudar para receber Jesus, ou experimentar algo para receber Jesus, eu quero dizer uma coisa, receba Jesus para você mudar, e receba Jesus para você experimentar o melhor na sua história. Enquanto a igreja ora, pedir para baixar o som, eu quero perguntar, enquanto a igreja ora, ninguém está vendo, você que andou afastada dos caminhos do Senhor, ou você que nunca pediu para Jesus, nunca pediu, Jesus, eu quero te receber como meu Senhor e Salvador. Se você crê dessa forma, tem alguém aqui? Levante uma das suas mãos. Tem alguém que quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Ou estava afastado dos caminhos do Senhor? Tem alguém aqui assim? Levante uma das suas mãos. Se você quer. Tem alguém? Amém. Tem alguém? Tem alguém ou não? Levantou a mão. Tive impressão, mas ok. Amém. Esse convite está feito. Quiser conversar com a gente no final, pode vir conversar. Mas agora, quero falar com você, meu irmão, minha irmã. Você se identificou com a frase, não tem mais vinho. E eu não vou falar mais, me delongar mais. Mas eu também não vou deixar de fazer aquilo que o Espírito Santo nos deu para fazer. Não importa, se um, se dois, não importa. Eu não vou deixar de fazer aquilo que o Espírito Santo me deu para fazer.
Se você quer ser tocado por Jesus nessa noite, eu quero orar por você. Mas eu vou pedir que você, vamos nos colocar em pé, por favor, todos de pé, por favor. Eu vou pedir que você, após ficar de pé, saia do seu lugar. Se você quer receber um toque de Deus, pode sair do seu lugar, vem aqui, eu quero orar por você. Se você se identificou, ninguém vai te perguntar nada, não tem mais vinho, pode sair do seu lugar. Se tiver alguém que quer receber o toque, pode sair, não há constrangimento nenhum. Tem alguém que quer receber o toque de Jesus? Você declarou, não tem mais vinho? Pode vir aqui à frente, Pai Todo-Poderoso. Quero orar, Pai, por quem precisa, Pai. Pode vir, se tiver alguém, pode sair do seu lugar. Não tenha constrangimento, você está na casa do Senhor. Se tiver alguém, pode vir aqui. Se souber de alguém que está precisando, pode trazer ele aqui, em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar, pode vir aqui, isso. Tem mais alguém? Pode, se você sabe de alguém que precisa de alguma ajuda para vir, pode vir aqui. Jesus está aqui. Ninguém vai te perguntar nada. Apenas venha. Pode vir aqui. Espírito Santo não trouxe a palavra à toa. Ninguém vai perguntar para você aonde está faltando vinho, aonde não tem mais fé, aonde não tem mais esperança. Pode vir aqui. Saia do seu lugar. Pode vir aqui. Jesus quer curar, Jesus quer tocar. De manhã eu li esse texto, lerei novamente. Há pessoas que têm sentido dessa forma aqui, que diz Isaías 10, 27, você precisa ser ungido nessa noite. Eu não vou ungir a todos, eu vou ungir quem quiser, mas você precisa sair do seu lugar. E o Espírito Santo me trouxe novamente esse texto, e acontecerá naquele dia, que o peso será tirado do teu ombro. Você tem se sentido assim. Você que não tem dormido, teu sono é o vinho acabou, pode vir. Um incentiva o outro a vir. Não é alegria do pastor não, viu? Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço. Jugo que será despedaçado por causa da unção. Eu quero chamar as pastoras e os pastores, por favor. Quero orar por você. Se tiver alguém que veio aqui para receber Jesus, pode falar com um dos pastores, por favor. Pode falar para ele, eu estou aqui porque eu quero Jesus. E aí eles vão orar por você. Depois eu vou pedir que, se tiver alguém assim, anote o nome dela ou dele. Mas eles não vão começar a ungir, não. Queridos, o tema dessa mensagem é: será que Jesus está ouvindo hoje? Não tem mais vinho? Você entendeu o que pode ser o vinho? Eu estarei orando por vocês que vieram aqui à frente. Creiam que Jesus pode mudar a história. Creia, creia. Não importa o quanto a história não esteja boa, Jesus pode transformar numa história boa a sua história, redundantemente falando. Ô igreja, eu vou pedir uma coisa, você que não veio, significa que você tem vinho. Você que não veio, significa que você pode orar por quem veio. Estenda uma de suas mãos, pastores e pastoras, pode começar a ungir. Impõe as suas duas mãos e orem, digam expressões, profetize. Eu declaro vinho novo na vida dela. Igreja, estenda as suas mãos. Pai Todo-Poderoso, estamos aqui nessa noite. Eu ainda estou profetizando, Pai, noite de salvação nesse lugar. Quebra a corrente, Senhor. Tira, desvenda, Pai, olhos que estão com a cegueira do Deus desse século. Eu declaro você impedido. Tira as amarras. Senhor, traz vinho novo nessa noite. Estenda suas mãos, irmão, e ore por alguém. Ore por vida que veio aqui. Satanás está perdendo em histórias hoje à noite aqui.
Estou de olhos fechados. Você que tem tentado se cortar. Jesus não tem isso para você. Jesus tem vida. Jesus tem transformação. Pai Todo-Poderoso, manifesta a tua glória em cada história aqui nesta noite. Pai, glorifica teu santo e bendito nome nesta noite, neste lugar. Salva, cura e liberta, Pai. Restaura, Pai, o que estava faltando, Pai. Jesus, restaura, Pai. Traz o melhor do melhor para ela e para ele, Pai. Salva, cura, liberta, Pai, porque o Senhor está aqui. Em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor, aleluia.